Como a gente viu que uma curva de pH, em função da adição de ácido ou base a uma solução originalmente básica ou ácida, provoca uma variação brusca de pH em algum momento. E essa variação brusca acontece quando a quantidade de ácido ou base é próxima da quantidade original que tinha de base ou ácido na solução. A gente quer detectar esse momento por algum fenômeno que aconteça na solução. E para isso servem os indicadores ácido-base. Eles vão provocar uma variação, em geral, de cor na solução, quando a quantidade de ácido ou de base adicionada esteja próxima do ponto de neutralização da quantidade de ácido ou base que tinha na solução original. Então, qual que é o princípio do funcionamento? Na prática, o que a gente observa é o seguinte, a gente tem uma solução, por exemplo, poderia ser uma solução ácida de HCl, em alguma concentração. A gente comentou que o processo de titulação é a adição gradual de uma base, por exemplo, NaOH, uma solução de NaOH nessa solução de NaCl. E à medida que eu for adicionando a base, gota a gota, a solução vai ir tendo seu pH aumentado. E a gente mostrou que se a gente fizer uma curva do pH da solução em função do volume adicionado dessa solução de NaOH, essa curva vai ter um perfil assim, ela tem uma subida brusca, e essa subida brusca vai corresponder, vai ser centrada no ponto em que o volume de base adicionada corresponda a um número de mols igual à quantidade de ácido que eu tinha originalmente na solução. Então, aqui eu provoquei a neutralização. Então, se eu detectar esse ponto, eu sei, se eu conseguir detectar quando acontece essa variação brusca de pH, eu consigo descobrir qual era a quantidade de ácido que eu tinha originalmente na minha solução, já que foi nesse ponto que eu adicionei uma quantidade de base que corresponde à quantidade de ácido original da solução. Então, nesse ponto, é quando o número de mols de NaH adicionado é igual ao número de mols de HCl que eu tinha na solução original. Notem que isso aqui essa faixa, como essa subida da curva de titulação é muito brusca, a gente tem uma faixa muito ampla de pH, então, na qual ela está acontecendo. E que essa variação muito brusca de pH, que pode ser, por exemplo, de 3 até 11 mais ou menos, nesse caso, corresponde a uma a uma diferença de volume de base adicionada muito pequena. Isso joga a nosso favor. Por quê? Então aqui acho que eu fiz a curva brusca de menos, mas vamos colocar aqui. Então, nessa faixa aqui de adição de base que eu tenho na minha solução, eu adicionei. Essa faixa de adição de base leva a uma variação de pH de 3 até 11. Portanto, se eu detectar qualquer variação de pH entre 3 e 11, eu sei que eu passei pelo momento em que a quantidade que o número de mols de NaOH foi igual ao número de mols de HCl que tinha na minha solução original. E isso vai acontecer por uma quantidade de NaOH adicionada muito precisa, porque o pH é muito sensível a diferentes volumes adicionados quando eu estou próximo do ponto de neutralização. Então, o efeito visual disso é o seguinte, quando eu tinha essa solução original que era ácida, e aí depende de qual é o meu indicador, mas comumente o que eu vou ter é que próximo, em torno de pH igual a 7, ou em torno do ponto de neutralização,
essa solução vai mudar de cor. Então, quando no momento que eu adicionar alguma quantidade de básica em torno desse ponto que tem essa variação brusca de pH, a solução muda de cor. Tá? Então eu vou colocar rosa porque o indicador mais comum e mais importante é um indicador que chama fenolftaleína, que deixa a solução rosa. E aí, se você fizer esse processo de adição lenta da base na solução e observar essa mudança de cor, você sabe que você passou por esse momento de variação brusca de pH e que, portanto, você passou pelo ponto de neutralização. Ao passar pelo ponto de neutralização, você sabe que a quantidade de base adicionada é igual à quantidade de ácido que tinha, portanto, foi determinada a quantidade de base que tinha de ácido que tinha na solução original. Para a gente aqui, o que a gente quer focar um pouco, né, é no funcionamento, na questão quantitativa química do funcionamento do indicador. O indicador é uma molécula, né, que é sensível ao pH em solução. Portanto, a gente pode representar o indicador como uma molécula qualquer que sofre um processo que participa de uma reação em equilíbrio em solução, que forma ou que envolve o íon hidrônio, tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que o íon H3O+ em solução, é só uma representação simplificada para facilitar um pouco a nossa vida. Então, o indicador é uma molécula qualquer que eu vou escrever escrever como IN de indicador, que participa de um equilíbrio em solução. E esse equilíbrio em solução envolve o íon hidrônio. E por envolver o íon hidrônio, esse equilíbrio vai ser sensível à variação de pH da solução. O ponto fundamental é que essa espécie aqui, a gente chama de espécie protonada, né? Ou seja, a espécie que não perdeu o hidrogênio H+, o hidrogênio sem o seu elétron, ou seja, não perdeu o próton, é a espécie protonada. E essa é a espécie desprotonada. Espécie desprotonada. Nesse caso, na maneira como eu estou representando, esse indicador é um ácido fraco, né? É uma espécie que pode estar na forma protonada e pode perder um H+, e, portanto, acidificar um pouco o meio. Mas é um ácido fraco. O fundamental é que isso aqui seja de uma cor. Então, cor 1. E isso aqui seja de uma outra cor, cor 2. Tipicamente, como eu mencionei para vocês, no caso do indicador mais comum, que é a fenolftaleína, essa cor 2 é rosa, o vermelho. É um rosa bem intenso, a gente vai ver um desenho. E a cor 1, que seria essa espécie aqui, ela é transparente. Então, não vou desenhar nada aqui. Então, o indicador mais comum passa de uma coloração transparente, então a solução é incolor, para uma cor rosa intensa quando a gente muda o pH da solução. Para entender o funcionamento do indicador, a gente basta escrever a constante de equilíbrio desse processo de dissociação. Então, qual que é a constante de equilíbrio da dissociação do indicador? É a concentração de H+ que eu tenho em solução, multiplicada pela concentração de íon da espécie desprotonada, dividido pela concentração da espécie protonada. Então, essa é a constante de equilíbrio desse processo de dissociação. E aí a gente vai simplesmente reescrever essa mesma equaçãozinha de maneira bem simples, isolando esses dois termos aqui, isolando a relação entre a quantidade de espécie desprotonada e a quantidade de espécie protonada, colocando essa relação em função da quantidade de H+ e da constante de ionização, então, da constante de equilíbrio. Então, a gente simplesmente vai escrever que a concentração da espécie desprotonada dividido pela concentração da espécie protonada nada mais é do que a constante de equilíbrio dividido pela
concentração de H+. Então, simplesmente joguei isso aqui para cá, né? Muito bem, então o que a gente tem? A gente tem uma equaçãozinha que diz para a gente qual é a proporção de espécie desprotonada em relação à espécie protonada, dados a constante de equilíbrio do indicador, que é uma propriedade do indicador, a constante de equilíbrio do processo de dissociação do próton do indicador, isso é uma propriedade do indicador, e a concentração de H+ em solução, que é o pH, né? Só mudando, é o pH em outra escala. Então vamos reescrever. Então o que significa isso? Então vamos fazer uma tabelinha, só uma reordenação dessa equação para entender o que significa. Significa que se, por exemplo, concentração de indicador na forma desprotonada dividido por isso é igual a 100, a gente tem que a constante de equilíbrio dividido pela concentração de H+ é igual a 100. Então, por exemplo, se a espécie desprotonada é rosa e a espécie protonada é transparente, numa situação dessas eu possivelmente detecto a espécie rosa porque a concentração da espécie rosa é 100 vezes maior do que a concentração da espécie transparente. Isso vai acontecer apenas em função do pH, porque isso aqui é constante, né? Isso aqui é a constante de equilíbrio de dissociação, isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Portanto, para isso ser 100, basta com que o pH seja tal que essa conta dê 100. Então, o pH vai determinar, então, o pH, que é a concentração de H+, determina a proporção das duas espécies, das espécies IN- e HIN. Então, como o pH determina essa proporção, ao variar o pH, eu posso detectar variações nessa proporção. Então, eu tenho aqui, se essa proporção é 100, eu provavelmente detecto a espécie rosa. Se essa proporção é 0,01, isso seria uma outra situação. Se essa proporção aqui é 0,01, eu provavelmente não detecto a espécie rosa em solução, ou fica muito clarinho, e isso vai ser dado por um pH diferente. Vamos escrever isso aqui agora em função do pH, então vamos pegar essa equação aqui e vamos escrever, vamos aplicar o logaritmo nela, tá? Para determinar, para ver como é que isso é explicitamente dependente do pH. Então, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados, isso vai dar o logaritmo da concentração de indicador na forma desprotonada dividido pela concentração de indicador na forma protonada é igual ao logaritmo desse lado aqui. Então, é o logaritmo da constante de equilíbrio de dissociação do indicador dividido pela concentração de H+. E esse logaritmo aqui a gente pode escrever como sendo logaritmo da constante de equilíbrio menos o logaritmo da concentração de H+, e isso aqui, menos o logaritmo da concentração de H+, é o pH. Então, o logaritmo da concentração do indicador na forma desprotonada dividido pela concentração do indicador na forma protonada é igual ao logaritmo da constante de dissociação do indicador mais o pH. Tá? O pH já tem um negativo, né? Então, é isso aqui mesmo, mais o pH. Então, de novo, o pH determina, o pH que está aqui,
determina isso aqui é constante, o pH, portanto, determina qual que é a proporção das duas espécies protonada e desprotonada que eu tenho em solução. Então, um exemplo. Vamos supor que a gente tem que a constante de equilíbrio da dissociação do nosso indicador é 10 elevado a menos 9. Tá? Ou seja, esse equilíbrio aqui, esse equilíbrio de desprotonação do indicador formando próton mais espécie desprotonada, tem uma constante de equilíbrio, que é essa fórmula aqui da constante de equilíbrio, e essa constante de equilíbrio vale 10 a menos 9. Ou seja, a maior parte, né? Então, vamos reescrever a equação aqui. Né? Então, constante de equilíbrio ser 10 a menos 9 significa que essa dissociação ocorre raramente, né, em pHs baixos. Né? Então, a gente vai ver isso, né? Depende do pH, obviamente. Tá? Mas significa que é um ácido fraco. Então, a constante de equilíbrio é 10 a menos 9. Então, o logaritmo da relação da espécie desprotonada dividido pela espécie protonada é igual ao logaritmo de 10 a menos 9, que é menos 9, mais o pH. E aqui, o que a gente tem, portanto? Exemplo. Se o pH for 9, vamos pegar, ó, se o pH for exatamente 9, o logaritmo da concentração, da relação das duas concentrações, é igual a 0. O que implica que a relação das concentrações é igual a 1. Ou seja, em pH 9, se a constante de equilíbrio de dissociação do meu indicador é 10 a menos 9, isso quer dizer que em pH 9 eu vou ter a mesma quantidade das duas espécies. Ou seja, isso aqui é uma coisa universal. Okay? Se a gente tem um equilíbrio lá em solução que é dependente do pH, ácidos fracos, bases fracas, a constante de equilíbrio, o pH no qual o equilíbrio está igualmente deslocado nas duas direções, ou seja, tem a mesma quantidade das espécies do lado esquerdo e da espécie do lado direito, é aquele no qual o pH é igual ao P da constante de equilíbrio, ou seja, quando o pH é igual a 9, se a constante de equilíbrio é 10 a menos 9. Tá? Então, muito bem. Então, em pH igual a 9, eu tenho a mesma concentração das duas espécies. O que acontece em pH? Vamos colocar agora, dar 2 unidades de pH para um lado e 2 unidades de pH para o outro lado. Se eu tiver pH igual a 9, igual a 7, então, pH mais ácido do que 9, isso vai implicar logaritmo da relação das duas constantes, da relação das duas concentrações, é 2, né? Porque menos 2. Menos 9 mais 7 é menos 2. O que quer dizer? Isso aqui quer dizer que a concentração da espécie desprotonada dividido pela concentração da espécie protonada é 10 elevado a menos 2. Ou seja, que esta concentração aqui é muito maior, ou 100 vezes maior, do que a concentração da espécie desprotonada. Ok? E se eu tiver pH igual a 11, que é duas unidades a mais do que 9, né? Se eu tenho pH igual a 11, eu vou ter que o logaritmo da concentração
da relação das concentrações vai ser menos 9 mais 11, que é 2. Portanto, que a concentração da espécie desprotonada, que é a espécie com carga negativa, é 100 vezes maior do que a concentração da espécie protonada. Então, nesse caso aqui, ao contrário do que a gente tinha antes, essa aqui que é muito maior do que a de baixo. Essa aqui que é 100 vezes maior do que a de baixo. Conclusão. Ou seja, se o pH, quando o pH passa de 7 para 11, se o pH vai de 7 para pH igual a 11, a gente vai ter uma situação na qual a concentração de espécie, aqui a gente tem que a concentração da espécie protonada é muito maior do que a concentração da espécie desprotonada, 100 vezes maior, tá? Esse muito maior é 100 vezes maior, para uma situação na qual a concentração da espécie protonada é muito menor do que a concentração da espécie desprotonada, 100 vezes menor. Então, a gente passando por essas 4 unidades de pH, a gente tem uma variação na proporção dessas duas espécies de 100 vezes 100, ou seja, uma variação de 10.000 vezes na proporção dessas duas espécies. O que a gente vai observar quando isso acontecer, né? Se essas espécies, como a gente mencionou, têm cores diferentes, né? A gente mencionou que a espécie desprotonada é rosa, então a gente tem essa situação aqui na qual essa espécie aqui é rosa. E aqui ela está numa concentração 100 vezes menor do que essa aqui, e aqui ela está numa concentração 100 vezes maior do que essa aqui. O que a gente vai observar é que quando a solução passe de pH igual a 7 para pH igual a 11, essa solução vai mudar de cor radicalmente. Ou seja, a coloração rosa que estava presente nessa solução, a intensidade desse rosa vai aumentar 10.000 vezes nessa faixa. A intensidade dessa cor rosa vai aumentar bruscamente e a gente vai perceber, portanto, a presença desse rosa em solução, notando que o pH passou por essa faixa de 7 a 9, né? Sendo que o meio aqui, né? Aqui tem uma situação de pH igual a 9 intermediária, na qual as duas concentrações são iguais, porque a constante de equilíbrio de dissociação desse indicador é 9. Bom, isso aqui, né, voltando para a nossa curva de pH, vai acontecer, né, quando eu for adicionando base na minha solução. De novo, a nossa curva de pH é sempre, ó, tinha uma solução ácida, ela vai ficar básica, aqui pode ser 1, aqui pode ser 13. E lembra que essa curva aqui ela é muito íngreme, né? É uma curva muito íngreme perto do ponto de viragem, do ponto de equivalência, no ponto onde a quantidade de base adicionada é igual à quantidade de ácido que eu tinha. Então, vamos botar de outra cor aqui. Então, aqui eu tenho pH igual a 7. Então, essa curva ela sobe de maneira muito íngreme em torno desse ponto aqui. E aqui já é 13, ok? Então, 11 está por aqui. De uma tal maneira que a quantidade de base adicionada, que corresponde a toda essa variação grande de proporção dos indicadores, ó, isso aqui é volume
de essa frestinha aqui, né? É o volume de NaOH adicionado que provoca a variação de pH de 7 para 11. E estão vendo que mesmo que não sendo mesmo essa variação sendo em pHs básicos, né, a partir de 7 é que ela vai acontecer, que vai acontecer aquela variação brusca de concentrações, tudo isso aqui está muito próximo. Tudo isso aqui está muito próximo do ponto em que o número de mols de NaOH adicionado é igual ao número de mols de HCl, ou do ácido que eu tinha na minha solução. Tá? Do ácido. Não precisa ser HCl esse ácido. Número de mols de ácido que eu tinha na solução original. De tal maneira que eu vou observar essa mudança de cor. A mudança de cor vai me permitir. Mudança de cor acontece próxima à viragem, próxima ao ponto de equivalência, próxima ao ponto de equivalência. Ok? E por isso eu vou conseguir detectar o ponto de equivalência pela mudança de coloração da solução. Então é assim que funciona um indicador. Né? Notem que a gente consegue perceber essa variação brutal nas relações das espécies do indicador em solução só usando a constante de equilíbrio de dissociação do indicador. E ela vai ser dependente diretamente do pH da solução. O indicador mais comum é a fenolftaleína. Então a gente vai aqui, vou mostrar para vocês a fenolftaleína. Esse é o indicador mais comum que a gente tem. Se eu acho aqui, ó, eu desenhei ela aqui a priori, tá? Então essa é a fenolftaleína. Essa é a fenolftaleína, tá? Que é o indicador mais comum. E justamente essa é a coloração. O equilíbrio de dissociação dela é um pouco mais complicado, porque a espécie protonada tem 2 hidrogênios. Tá? Essa é a fórmula molecular dela. Tá? É uma fórmula um tanto complicada. Na verdade, não é simplesmente uma desprotonação que acontece. Percebam que essa parte da molécula aqui, na verdade, muda. Né? Você aqui passa a ter um carboxilato nessa região. Você perde esse próton, e nessa região acontece uma mudança estrutural, na qual você rompe esse ciclo de cinco membros, que tem esse oxigênio, e forma um carboxilato. Isso aqui envolve a perda de 2 H+, que são perdidos para a água, então você vai adicionando base, aí vem 2 OH-, removem 2 H+ dessa molécula e forma 2 moléculas de água, e você passa de uma espécie duplamente protonada para uma espécie duplamente desprotonada. Então é um pouquinho mais complicado do que o exemplo que eu dei, mas o princípio é o mesmo. Esse equilíbrio acontece com uma constante de equilíbrio da ordem de 10 a menos 9, como é o exemplo que foi mencionado, de tal maneira que a mudança de coloração, que isso aqui é rosa, que é o que está mostrado na figura, isso aqui é incolor, acontece de maneira muito brusca em torno de pH 9.
Então, volume de base adicionado, pH está aqui. Isso aqui acontece, essa mudança de coloração de solução incolor para uma solução rosa vai acontecer de maneira muito brusca num ponto centrado em pH 9. Mas como essa variação de pH é muito grande em toda essa faixa, desde pHs de 4, 5 aqui, até pHs de 11, o volume de base adicionado que corresponde a essa viragem vai estar muito próximo do ponto de neutralização, que é o que corresponde a pH 7. Tá? Então, está muito próximo ao ponto de neutralização quando o número de mols de ácido e o número de mols de base são iguais. Então, você, apesar da viragem acontecer em pH 9, o principal ponto de viragem é pH 9, como a variação do pH é muito brusca nessa faixa, você vai detectar uma variação de coloração muito próxima do ponto onde a quantidade de base é igual à quantidade de ácido que tinha na minha solução. E com isso você detecta quanto ácido tinha originalmente na solução, portanto, qual era o pH original da solução. Então assim funciona um indicador.